Falemos da brisa. Livros do Niemeyer também, e vamos por aí fora. Temos aqui, aliás, uma boa coleção de livros, como sempre. Desta vez estamos com menos. Estamos com menos, eu acho que temos que ir buscar ali houve alguns. alguma erosão aqui, Eu não acho sei. que sim, desta vez foste mais comedido, porque não trouxestes todos. Então vamos. Não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, inflexível, criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual, a curva que encontro nas montanhas do meu país, no curso sinuoso dos seus rios, nas ondas do mar, no corpo da mulher preferida. De curvas é feito todo o universo curvo de Einstein. Belíssimo esse pequeno poema do grande arquiteto brasileiro do século XX, Oscar Niemeyer, um homem que viveu até aos 100 anos, eu creio que até para além um pouco dos 100 anos. Já morreu no século XXI. E já morreu no século XXI. E em complemento a esse pequeno poema, eu gostaria de ler este texto, que é um texto sublime sobre os livros. Com o tempo sentia-me, como a maioria dos meus colegas, pouco informado nos assuntos fora da arquitetura e resolvi deles me ocupar. Eu lembrava Rodrigo a dizer-me: Oscar, leia os gregos e os clássicos portugueses. E li. Li muito. Li como quem nada sabe e tudo quer aprender. Li com a devoção com que lera anos atrás a obra de Le Corbusier. E comecei pelos gregos, como meu amigo aconselhava, curioso diante dos discursos de Sócrates e Platão, da maneira inteligente com que faziam os seus diálogos astuciosos de exemplar coerência. E passei em seguida aos clássicos portugueses, a Diogo do Couto, Fernão Lopes e outros, a contarem as pilhagens pelas costas da África e as espingardadas com que as resolviam. Era a linguagem simples, concisa, direta, que Rodrigo apreciava. Interessado na literatura, segui em frente, lendo cuidadoso, devagar, os discursos de Vieira, os livros de Herculano, Essa de Queiroz e Machado de Assis. Herculano com a sua linguagem severa, essa às vezes barroco, mas cheio de graça e espontaneidade, como ainda hoje recorro aos Maias ou à ilustre Casa de Ramires. Machado de Assis a fazer ironias, a invadir a alma de seus personagens. Não tinha pretensões literárias. Queria apenas poder explicar meus projetos de forma clara e simples. E prossegui debruçado na literatura do Brasil e de Portugal, a sentir em cada um dos que lia suas grandezas e qualidades. E li de Machado aos novos escritores desses dois países, entusiasmado com a simplicidade de alguns, com a imaginação e espontaneidade de outros, com a preocupação política e social dos que trazem a miséria dentro do peito. E passei aos estrangeiros, surpreso com a unidade literária de Camus, a inteligência e a cultura de André Malraux, a invasão do ser humano de Freud, Kafka e Dostoiévski, a pureza de Gide e Chekhov, o realismo de Henry Miller, a agilidade e talento de Proust, a grandeza dos escritores russos como Tolstói, Chekhov, Dostoiévski e Gorky. Mas sempre pela rama senti que a literatura não me bastava, que precisava conhecer melhor o mundo em que vivemos, o porquê da nossa presença neste velho planeta. E os ensaios sobre a vida, a genética e o cosmo me atraíram. Quanta coisa aprendi ao ler Jacob e Monod, a obra de Sartre, a nos induzir que toda a vida é um fracasso, a explicar-nos o seu existencialismo, a antecipação da criatura sobre a essência. Nas horas vagas, lia os livros didáticos de Celso Cunha e os grandes mestres da poesia, Baudelaire a falar de amor, Neruda a cantar a revolução. Não me permitia criticar ninguém nem assumir posições radicais. Era apenas um curioso no assunto. Lia com igual respeito um livro de García Márquez e Jorge Amado. Seria o García Márquez a chamar Jorge Amado por Jorge Amado. É lindo, é maravilhoso. Ou o romance de Anatole France. Uma poesia de Apollinaire, ou outra de Drummond ou Goulart.
Em cada um deles apreciava coisas diferentes, como se estivesse de frente uma pintura de Matisse e um quadro de Picasso. Até os livros policiais sim não me atraíam, o que ao comentá-los deixava irritados nossos intelectuais, que um dia fuzilei, contando que nas suas Lettres au Castor, Sartre, satisfeito, disse: hoje li 3 livros de Simenon. Quando um escritor mais importante me fascinava, procurava ler a sua correspondência. Quantas vezes aprendi lendo as cartas de Lenin e Gorky, de Gorky e Chekhov, as memórias de Gide, Buñuel e tantos outros. Pessoalmente, prefiro a linguagem simples do cotidiano. A literatura engrandece-se quando se aproxima da linguagem oral, disse Moravia numa das suas entrevistas. Mas se os livros de conteúdo social me entusiasmavam, outros que nada disso oferecem também me atraíam. Era a pureza literária a dispensar outros predicados, embora juntos pudessem sem dúvida enriquecer-se ainda mais. Como a beleza se impõe. E lembras-te verso magnífico de Freire, transcrito num livro de Luís Borges. Peregrina paloma imaginária, que enardece os últimos amores, alma feita de luz, de música e de flores, peregrina paloma imaginária. E o comentário de Borges, ou de Borges. Este verso não significa absolutamente nada, mas para mim é inesquecível. Eu não sei se é mais importante todo este texto do Oscar Niemeyer, se teremos de dar mais importância a este pequeníssimo comentário do Jorge Luís Borges. Este verso não significa absolutamente nada, mas para mim é inesquecível. Ou seja, um verso pode não significar realmente nada. Mas o que está por detrás do Os próprios surrealistas tinham que consciência que muitas vezes com a sua escrita automática, cada verso, ou cada conjunto de versos, muitas vezes, refletia apenas algo que o próprio subconsciente guardava nas suas várias camadas. E nada mais do que isso. E rigorosamente nada mais do que isso. A facilidade com que as pessoas, em todos os tempos, tentaram sempre ver para além daquilo que o autor, pura e simplesmente, queria ou não queria dizer, que o pintor queria ou não queria, pura e simplesmente transmitir, é absolutamente extraordinário. Daí as diferentes leituras, as diferentes capacidades de observação que cada pessoa faz. O modo como cada pessoa sente, exatamente, cada pessoa vive, aquilo que está a ler. Exatamente. E que o Oscar Niemeyer diz que é um excelente, magnífico verso de Freire, para o Borges, ele diz, este verso não significa absolutamente nada. No entanto, é inesquecível. Porque algo que pode não ter um grande significado para nós, pode ser simultaneamente inesquecível, porque pode marcar-nos de uma outra forma, de uma outra maneira. Muito indelével, por vezes. E está lá tudo. Está lá tudo. Aquilo que nós conseguimos ver e o que não conseguimos ver. Sem dúvida. Tu leste aí tantos autores, os portugueses, que ele considerou como seus, porque ele depois passa para os estrangeiros. Sim. Nos estrangeiros ele cita as memórias de Luís Buñuel. Muito bem. Eu tenho aqui, Luís Buñuel tem uns poemas, os poemas que foram escritos antes dos seus filmes, foram escritos possivelmente alguns quando ele esteve em Paris, naquelas tertúlias também frequentadas por alguns dos nossos valentes escritores e pintores como Almada Negreiros, possivelmente estiveram juntos em alguma. E estas tertúlias influenciaram muito estes jovens, que eles eram jovens que iam estudar para Paris. Ou não, ou em Madrid, onde ele viveu também inclusivamente no mesmo espaço, na mesma habitação com Salvador Dalí durante algum tempo, e foram tempos frenéticos de grande explosão cultural e artística. Não sabemos, nas memórias dele há algumas alusões a tempos reais de escrita, mas tudo o resto, enfim, supõe-se que foram. Ele foi, se nós considerarmos esse enorme movimento surrealista como tendo tido a sua gênese em França, em Paris, nomeadamente, não é, com o Grande Manifesto de 1924,
Muitas vezes esquecemos que o surrealismo foi mais do que um movimento, mais do que uma filosofia, ou muito menos uma filosofia, foi uma forma de estar... De vida, inclusivamente. E aconteceu em Paris, mas aconteceu por todo o mundo. O surrealismo atravessou o Atlântico, instalou-se na América Latina. O surrealismo instalou-se no centro da Europa. Foi contagiante. Foi absolutamente contagiante. Cá também chegou, um pouco mais tardiamente, mas chegou. Décadas. E eu penso que a própria Natália Correia fez uma antologia do surrealismo em Portugal e colocou já desde tempos imemoriais porque realmente algumas das atividades, digamos assim, que estão subjacentes a essa atitude surrealista atravessaram todos os tempos. O sonho, a imagética, a ilusão, tudo isso atravessou todos os tempos e há de continuar a atravessar todos os tempos. Real. Exatamente. A mim fazia-me jeito, é o título. Lágrimas ou salgueiros sobre a margem de dentes de ouro, de diamantes de pólen, como a boca de uma rapariga de cujos cabelos brotava o rio. Em cada gota um peixe, em cada peixe um dente de ouro. Em cada dente de ouro um sorriso de 15 anos, para que se reproduzam as libélulas. Quando o vento lhe destapa as coxas, é inocente uma donzela? Este poema é uma pintura, ao mesmo tempo, possivelmente a ideia para um futuro filme, mas as imagens que aparecem aqui faz-nos lembrar uma pintura surrealista. Os dentes de ouro, diamantes de pólen e depois os cabelos da rapariga que vem, o rio, e vêm os peixes logo a seguir e consegue-se imaginar isso tudo nos cabelos da rapariga. Este poema é uma pintura surrealista. Sem dúvida. Eu gostaria de recuar, Cláudia, eu gostaria de recuar um pouco e iria pegar aqui num poema que eu acho absolutamente magnífico e pungente. É a Clepsidra, do nosso Camilo Peçanha. É estranho como um poeta com esta qualidade. O Fernando Pessoa, inclusive, escreveu-lhe um dia, pedindo para ver se ele colaborava, se enviava alguns dos seus poemas para colaborar num dos números do Orfeu. E este poeta absolutamente singular, não se lhe conhece mais nada. Aliás, um dos seus amigos que resolveu então insistir para que fosse finalmente publicado este pequenino livro, Clepsidra, à semelhança do que aconteceu com o grande amigo do Cesário, que também o levou, o Silva Pinto, o levou a fazer a recolha dos poemas. A fazer a recolha dos poemas e a fazer a primeira edição do livro de Cesário. Os únicos poemas que nós sabemos que iriam, as únicas estrofes que iriam abrir ou encerrar a Clepsidra, nós sabemos quais eram, porque havia uma indicação clara do próprio Camilo Peçanha relativamente a isso. Tudo o resto é um pouco... é quase por acaso que, entretanto, se consegue estabelecer alguma cronologia. Este é um dos poemas mais belos da Clepsidra. Chorai, arcadas do violoncelo, convulsionadas, pontes aladas de pesadelo, de que esvoaçam brancos os arcos, por baixo passam, se despedaçam no rio os barcos. Fundas soluçam caudais de choro, que ruínas ouçam, se debruçam, que sorvedouro. Trêmulos astros, solidões lacustres, lemes e mastros, e os alabastros dos balaústres. Urnas quebradas, blocos de gelo, chorai arcadas despedaçadas do violoncelo. Esta é a minha pequena homenagem ao
enorme violoncelista português Filipe Quaresma. Por falar em homenagens, eu queria fazer uma homenagem. Por estes dias faleceu a esposa de um grande poeta, a Teresa Belo, a esposa de Rui Belo. Oficial. Não, sejamos a mulher oficial. abertos. A mulher oficial. Ele esteve casado com o mundo, esteve casado com o amor, esteve casado com a vida. Exatamente. E com todas as mulheres. É verdade, ele assume isso nos seus poemas. Na maior parte das vezes metafórica, perfeitamente metafórica, mas é verdade. Ele assume isso nos seus poemas. Eu tinha aqui escolhido um poema que eu gosto muito, que é Tu Estás Aqui, mas há outro, que é Elogio de Maria Teresa, e que diz um bocadinho isso que tu estás a dizer, que ele esteve casado com o mundo. Ele assume isso perante um poema que ele escreve para a mulher. Eu, que às vezes encontro, sem saber porquê, um simples não sei quê, em estátuas, retratos antigos de límpidas mulheres desconhecidas. Eu que de súbito, à primeira vista, me apaixono adolescentemente por essas mulheres mortas, mas contemporâneas, de um pobre poeta português do século XX, levadas até ele talvez por um discreto gesto, às formas e às cores, impresso por um homem, que na arte encontrava a única razão de vida. Abro a pasta e deparo com o teu retrato. Um retrato de passos, anos de trás, tirado no sítio suburbano, onde primeiro vivemos, e juntos suportamos com surpresa a solidão de sermos dois. E ela, só vergar os ombros, onde os dias nos poisavam. Conheço outros retratos teus, onde também estás viva. Um deles, bem me lembro, estava à minha espera em Saint-Malo, uma tarde a voltar do Mont Saint-Michel, nesse verão bretão, onde então procurava justificação, por mínima que fosse para a vida, numa das muitas fugas de mim próprio, que às vezes empreendo, embora antecipadamente certo, de que só pela morte enfim me encontrarei comigo, com todos quantos verdadeiramente amei, alguns desconhecidos e alguns mesmo inimigos, sobretudo sedentos de justiça, que depois somente de bem morto hei de dispor daquela paz que sempre apeteci, mas nunca procurei, até por não ter tempo para isso, nem sequer para saber, coisa simples, como saber quem sou, porque ao certo só sei que muito mais passei naquilo em que fiquei, nem que fossem os filhos ou os versos, que fiquei muito mais naquilo onde passei, como passos na areia no inverno, ou repentinas sensações de me sentir de súbito sensivelmente bem, encher o peito de ar, sentir-me vivo. São retratos diferentes de quem foste, um breve instante, e nele floriste e apenas não murchaste, por haveres ficado um pouco mais em tais fotografias, mas em todos eles uma graça inesperada, a surpresa da corça ou restos dessa raça cá em ti, talvez um pouco mais que nas demais mulheres. A expressão sempre surpreendente da surpresa, mesmo até para quem te conhece tão bem como eu te conheço. Se nuns, mais do que noutros, sem exceção, desponta a madrugada que era. E é esse teu riso claro. Quem primeiro falou de riso claro, talvez houvesse ouvido a água quando corre sobre os seixos de um ribeiro, talvez a houvesse visto branca e fresca, mas teve de inventar para conquistar essa metáfora. Quando eu que te ouvi rir, não fiz mais do que ouvir, e sei que o som da água imita o teu sorriso. Talvez dentro de séculos, se não falo já de ti, coisa aliás sem maior importância, que é de não ter alguém deixado o teu retrato em qualquer dos museus esparsos pelo mundo. Eu estarei morto e pouco poderei fazer por ti, simples mulher da minha vida. Mas isso não importa esta manhã, num bar de Milão, onde olho o teu retrato enquanto espero o meu pequeno almoço,
Saboreio as cervejas, em jejum tomadas, e começam de súbito a chegar aos meus ouvidos inesperados os primeiros acordes do concerto do Imperador. Se um dia penso porventura te perder, mulher simples, recôndita e surpreendente, sobre quem recaiu o peso do meu nome, só então saberei quanto valias verdadeiramente. Estás presente em mim como ninguém, e sabes quão terrivelmente amei e amo outras mulheres além de ti, além de minha mãe. Mas tu tens o meu nome, Clara Rilke. Tu trocaste a tua alegre vida irrequieta no único infeliz dos teus negócios por um pobre poeta velho e feio como eu. Contigo aprendi coisas tão simples como a forma de convívio com o meu cabelo ralo e a diversa cor que há nos olhos das pessoas. Só tu me acompanhaste de súbitos momentos, quando tudo ruía ao meu redor e me sentia só e no cabo do mundo. Contigo fui cruel no dia a dia. Mais que mulher, tu és já hoje a minha única viúva. Não posso dar-te mais do que te dou. Este molhado olhar de homem que morre e se comove ao ver-te assim, presente tão subitamente. Bons dias, Maria Teresa. Até depois. Preciso tomar o meu pequeno almoço. A cerveja era boa, mas é bom comer como come qualquer homem normal e me poupa ao perigo de, até pela idade, me converter subitamente num sentimental. Maria Teresa, eu acho que ela foi uma das grandes responsáveis pela obra de Rui Belo, ter esta força toda hoje em dia, pela reunião também dos seus poemas, apesar de ele ter publicado antes, mas ela não deixou que o seu nome e que Rui Belo morresse depois da sua morte. Ela manteve-o vivo e hoje... É extraordinário, como ele, num determinado ponto do poema, aliás, quase na reta final do poema, ele diz que ela é a sua única viúva. Sim. Ou seja, ele é capaz de já ter amado, de amar e poderá continuar a amar muitas outras mulheres, mas ela será a única viúva. Isto não é pelo facto de ser aquilo que eu já disse há pouco, a sua mulher oficial. É porque realmente ele reconhece que de todas as mulheres que ele amou, ama e poderá vir a amar, ela será a única que poderá guardar a sua memória até ao fim. E foi isso que ela fez. De uma forma especial. E foi isso que ela fez. E continua a amá-lo. Portanto, num momento em que podemos quase criar aqui uma pequena homenagem à Maria Teresa, que entretanto desapareceu, mas que ficará sempre presente em todos nós através dos poemas do Rui Belo. E aquela frase muito vulgar que por detrás de um grande homem está uma grande mulher aplica-se muito bem aqui. Por vezes é exatamente o contrário. Mas neste caso, ela foi uma grande mulher. Outra grande mulher, outra grande poeta do século XX, precocemente desaparecida. E eu utilizo muitas vezes esta expressão, porque é algo que me indigna, de uma forma relativamente branda, mas vai indignando. E indignar-me-á sempre. Será o esquecimento a que estão votados muitos dos nossos poetas e das nossas poetas. Neste caso, a Luísa Neto Jorge, que escreveu também algumas das páginas mais notáveis da poesia portuguesa. Há aqui uma marcação, Cláudia, eram as nossas marcações. Sim. De há uns tempos atrás. E vou ler exatamente o poema que abre este alume. Despertei com o pássaro longínquo um rumor de fome no seu olho fito. Atirou-se a pique sobre a crosta da terra, a picar no mais tenro. O que eu nunca vi, nem me apalpei, carne não era, talvez fosse a pedra de toque do meu sono.
soltando as asas desde a serra, veio voando direito à varanda, onde pela manhã passeiam pombos. Atirou-se a pique com o seu olho louco, a descobrir o que eu esquecia. Carne seria, lôbrega ou viva, de sol puro. E o que é que nos reservas? Não sei. Sei. Divididamente aos papéis agora. Sim, eu tenho aqui outra grande mulher, que já não é a primeira vez que a leio, e desta vez trouxe-a a teu convite, a Clarice Lispector. Desta vez é um poema. É ucraniana. É ucraniana, mas brasileira. Brasileira. Muito nossa, então. Muito nossa. E aí esse poema fala disso, de ser nossa e da nossa língua. Sinto saudades de tudo o que marcou a minha vida, quando vejo retratos, quando sinto cheiros, quando escuto uma voz, quando me lembro do passado. Eu sinto saudades. Sinto saudades de amigos que nunca mais vi, de pessoas com quem não mais falei ou cruzei. Sinto saudades da minha infância, do meu primeiro amor, do meu segundo, do terceiro, do penúltimo e daqueles que ainda vou ter, se Deus quiser. Sinto saudades do presente que não aproveitei de todo, lembrando do passado e apostando no futuro. Sinto saudades do futuro, que se idealizado provavelmente não será do jeito que eu penso que vai ser. Sinto saudades de quem me deixou e de quem eu deixei. De quem disse que viria e nem apareceu, e de quem apareceu correndo sem me conhecer direito, de quem nunca vou ter a oportunidade de conhecer. Sinto saudades dos que se foram e de quem não me despedi direito. Daqueles que não tiveram como me dizer adeus, da gente que passou na calçada contrária da minha vida e que só enxerguei de vislumbre. Sinto saudades de coisas que tive e de outras que não tive, mas quis muito ter. Sinto saudades de coisas que nem sei se existiram. Sinto saudades de coisas sérias, de coisas hilariantes, de casos, de experiências. Sinto saudades do cachorrinho que eu tive um dia, que me amava fielmente, como só os cães são capazes de fazer. Sinto saudades dos livros que li e que me fizeram viajar. Sinto saudades dos discos que ouvi e que me fizeram sonhar. Sinto saudades das coisas que vivi e das que deixei passar sem curtir na totalidade. Quantas vezes tenho vontade de encontrar não sei onde para resgatar alguma coisa que nem sei o que é e nem onde perdi. Vejo o mundo girando e penso que poderia estar sentindo saudades em japonês, em russo, em italiano, em inglês. Mas que minha saudade, por eu ter nascido no Brasil, só fala português. Embora lá no fundo possa ser poliglota. Aliás, dizem que costuma-se usar sempre a língua pátria e espontaneamente quando estamos desesperados para contar dinheiro, fazer amor, declarar sentimentos fortes, seja lá em que lugar do mundo estejamos. E eu acredito que um simples I miss you, ou seja lá como possamos traduzir saudade em outra língua, nunca terá a mesma força e significado da nossa palavrinha. Talvez não exprima corretamente a imensa falta que sentimos de coisas ou pessoas queridas. E é por isso que eu tenho mais saudades, porque encontrei uma palavra para usar todas as vezes em que sinto este aperto no peito, meio nostálgico, meio gostoso, mas que funciona melhor do que um sinal vital. E quando se quer falar de vida e de sentimentos, ela é prova inequívoca de que somos sensíveis, de que amamos muito o que tivemos e lamentamos as coisas boas que perdemos ao longo da nossa experiência. Uau! Um sentimento muito nosso. Muito a nossa língua. É lindo isto. É maravilhoso, eu sei. É maravilhoso. Ainda bem que trouxeste esse texto. Ela que é de origens ucraniana, mas... Desculpa, eu vou ter que te chamar Cláudia Clarice Lispector Novaes. Obrigado. É uma grande senhora que nos deixa este sorriso e esta nostalgia ao mesmo tempo.
curiosamente, estavas a ler esse texto e estava a lembrar-me de um documentário sobre o enorme arquiteto o Fernando Távora, de há uns anos atrás já, e ele dizia: quando eu um dia morrer, eu vou ter imensa pena de deixar, ele dizia mais ou menos isto, de deixar a minha música, os meus quadros, os meus objetos, aquilo que de facto me rodeia. Curiosamente, eu já tinha pensado exatamente nisso, ou seja, não é propriamente este receio tremendo de desaparecer e de, convictamente, enquanto ateu, de não reencarnar ou da minha alma, do meu espírito não ficar vagueando por aí, atormentando outros espíritos, esses sim bem vivos, abanando uns candeeiros eventualmente e tal. Não será bem isso, mas quando olho à minha volta e vejo os amigos que tenho, que construí, porque a amizade constrói-se, as partilhas, os objetos, não sendo eu um consumista, sou também consumidor, como tu sabes, poesia e não só, os meus livros, a minha música, alguns desenhos, alguma pintura, alguns escritos, deixar tudo isso é um pouco triste. E eu senti neste poema, que é um poema de facto, é um hino à vida, da Clarice Lispector, essa nostalgia, mas também uma palavra ainda de esperança, porque ela não sabia que o fim poderia estar relativamente próximo e, portanto, todo o tempo que ela tivesse para viver, fossem eles escassos meses, escassos dias ou longos anos, seria um tempo para viver intensamente, buscando os amores que ainda não tinha tido, lendo os livros que ainda não tinha lido, ouvindo as músicas que ainda não tinham completado, porque nunca a nossa lista estará completa. E quando encontramos, ela também diz isso, aquilo que nós perdemos e às vezes nem sabemos que perdemos, também, e encontramos. Também. Aquilo que nós, às vezes, nem sabemos que temos saudades e quando encontramos, eu tinha tantas saudades disto e já não me lembrava que existia uma música, por exemplo, um poema. E isto conta-nos isso tudo. E tem muito a ver também connosco e com a nossa maneira como vivemos a poesia. Pois tem. Eu vou arriscar. Vais. E vou-te lançar o rap também. Então. Vamos ler dois poemas, não estão traduzidos, não tem importância, eu vou apenas procurar, este é um grande poeta mexicano, chamado Jaime Sabines. Quando eu cheguei ao México, pela primeira vez em 2006, viajava sobretudo nessas semanas com o meu queridíssimo amigo, e aliás era amigo comum, o Juca Rocha. Já falámos nele. Sim. Há uma semana atrás. E entretanto, nós íamos dar um espetáculo, um primeiro espetáculo, e eu queria homenagear o auditório que nos iria receber com um poeta autóctone. E então perguntava, quando viajámos num táxi, perguntava ao taxista: olha, diga-me o nome de um poeta, conhece alguma poesia mexicana? E ele dizia-me: pois sim, então qual é para si o maior poeta mexicano? E ele: Jaime Sabines. Depois perguntava invariavelmente à menina que estava numa caixa de um supermercado ou alguém que, entretanto, estava sentado na esplanada ao lado da cadeira onde eu me encontrava, e toda a gente me respondia: Paz, Otávio Paz, pero
Sabines é o mais importante. Por que Sabines? Porque Sabines era um poeta que dava pequenos, eu diria, pequenos, enormes, enormérrimos, só comparável a ele o Fidel de Castro com os seus longos discursos, mas Sabines era capaz de estar perante um auditório de 2 ou 3 mil pessoas, durando assim umas boas 3 horas, sozinho, sentado numa cadeira, sentado a uma mesa, com o seu copo de bebida, whisky em cima da mesa, e discorrendo sobre a sua escrita, sem que ninguém arredasse pé. Isso é impressionante. É realmente extraordinário. E, entretanto, nós demos esse primeiro espetáculo com, lá pelo meio, levei a poesia portuguesa, obviamente, desde Manuel António Pina, ao Daniel Maia Pinto Rodrigues, a Filipe Leal, por aí fora, e, de repente, lá no meio surge este Los Amorosos, do grande Jaime Sabines. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están locos, solos, entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no saben al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte. Esperan, no espero nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente, el otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento. Tienen serpientes en lugar de brazos. Las venas del cuello se les hinchan, también como serpientes para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir, porque si se duermen, se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas temblorosos, hambrientos a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que amo a perpetuidad, verídicamente, de las que creen en el amor como en una lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Juegan el largo, el triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación. Vacíos, pero vacíos de una a otra costilla. La muerte les fermenta detrás de los ojos y ellos caminan. Lloran hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo, complacidas, a arroyos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se va llorando la hermosa vida. É um poema que nos deixa sem palavras. Imagino-te a dizer perante um auditório
repleto, e as pessoas emocionadas por ouvir um português a Não, ler foi o bonito. seu Foi poeta no de Teatro La eleição. Ciudad, que é um dos maiores teatros da América Latina, e estava praticamente cheio. Estávamos um grupo de músicos e de cantores portugueses que se deslocaram ao festival All in Cannes, e que levavam projetos muito dispares, desde a Margarida Guerreiro e o Custódio Castelo com os seus fados, e a sua guitarra magnífica, até aos Galandum, Galandaina. Bom, e o nosso projeto A Musa ao Espelho realmente levou alguns dos poetas contemporâneos portugueses, como eu já mencionei, desde o Manuel António Pina, Ana Luísa Amaral, o Carlos Poças Falcão, Daniel Maia Pinto Rodrigues e outros. E este Jaime Sabines surgiu como a minha pequena homenagem, a nossa homenagem, no fundo, com a musa, os músicos tocando La Llorona, portanto, um instrumental. Eu estava sentado no palco, não é? Com o meu cigarro aceso, permitiram, tal e qual o Jaime Sabines fazia, com o meu copo de whisky ao lado, que era um chá. Era um chá. E realmente as pessoas receberam esta pequena homenagem com um entusiasmo absolutamente estonteante. Tu disseste que me ias lançar um desafio. Ia lançar-te um desafio, porque Que era? que queria que lesses também em espanhol. Eu acho que tenho aqui. Tenho aqui o. Está aqui. O Benedetti, também da Benedetti. América Latina. Muito bem. Nascido no Uruguai, mas muito querido. Tal e qual o extraordinário. Eu agora estou com o nome do Roberto Bogliano, que aliás está aí, e que havemos de trazer num destes dias. Sem dúvida. Aqui estou a vê-lo. E estava a tentar lembrar-me desse uruguaio extraordinário, que faleceu há 2 anos, talvez. Eu já te vou dizer o nome. O Benedetti faleceu em 2009. Sim, esse faleceu há bem pouco menos tempo. Eu vou ler o poema e talvez te lembres entretanto. Te dejo con tu vida, tu trabajo, tu gente, con tus puestas de sol y tus amaneceres, sembrando tu confianza. Te dejo junto al mundo, derrotando imposibles, segura sin seguro. Te dejo frente al mar, descifrándose a solas, sin mi preguntas ciegas, sin mi respuesta rota. Te dejo sin mis dudas, pobres y malheridas, sin mis inmadureces, sin mi veteranía. Pero tampoco creas, a pé juntillas todo. No creas, nunca creas este falso abandono. Estaré donde menos lo esperas, por ejemplo, en un árbol añoso de oscuros cabeceos. Estaré en un lejano horizonte sin horas, en la huella del tacto, en tu sombra y mi sombra. Estaré repartido en 4 o 5 pibes de esos que vos miran y enseguida te siguen. Y ojalá pueda estar de tu sueño en la red, esperando tus ojos e mirando-te. Uau! Eu conheci Benedetti através de uma amiga, Jennifer Potequin, filha de uma espanhola e de um marinheiro russo que ela nunca conheceu. Ela nasceu na Argentina e o pai deixou-lhe, por herança, vários livros, entre os quais Benedetti. E ela passou-me um bocadinho dessa herança de Benedetti para mim. E foi assim que eu o conheci. O que é mais extraordinário é que muitos poetas, a maioria dos poetas, escreveu sobre o amor. Sim. E como disseste há uns tempos atrás, também sobre o desamor. Sim. Mas
este Benedetti escreveu como poucos sobre o amor. Eu acho que sim. E sobre a solidão. Muitos dos poemas é ele que está à espera dela, é ele que está a pensar nela e ela não está ali. O seu objeto de desejo não está ali e onde quer que seja ele pensa nela. Mas o amor é muito solitário, não é? Não crees que o amor é muito solitário? Às vezes é. Às vezes a melhor parte do amor é quando estamos sós e pensamos no amor. Naquilo que idealizamos, naquilo que vivemos, naquilo que queremos viver. Gostei também de alguma doçura que empregaste nesse teu espanhol, nesse teu castelhano, neste caso. Neste castelhano da América Latina, em que os Cs não são os th, mas são os Cs mesmo, e são muito mais suaves do que em Espanha. Eu estava a pensar nesse... Para acentuar os Cs, eram lá 5 da tarde. Federico Garcia Lorca, Federico. Garcia Lorca, aí é o Garcia Lorca. E o Federico, eu adoro o Federico. Acho que é uma maneira tão linda de dizer o nome Federico. Também vamos trazer aqui o Lorca. Esse moreno inesquecível. Vamos trazer o Lorca aqui. Sim. É fundamental, trazemos o Lorca e até te digo mais, era fundamental trazermos o Lorca e fazermos um único tempo só com o Lorca. Eu acho que é uma boa aposta. Eu acho que é uma boa aposta. Não vamos para ser lido em português e espanhol. Podemos lê-lo bilingue. Eu sei que tu adoras uma interpretação do Andy Garcia do Las 5 da tarde do Lorca. Por favor, calma. quem nos estiver a ver e a ouvir, que isso é comovente. Esqueçam este meu, eram às 5 da tarde, e por favor vão ao YouTube e vejam esse vídeo inultrapassável do Andy Garcia. Parece que estamos a morrer também. É assim que eu sinto. E falta-me o ar quando vejo esse vídeo e aquela voz e aquele sotaque maravilhoso. Não me identificando eu absolutamente nada, rigorosamente nada, aliás, sou um acervo defensor dos direitos dos animais e, nomeadamente, a minha postura é completamente anti-touradas, eu consigo, obviamente, encontrar nesse poema do Garcia Lorca essa homenagem ao seu amigo toureiro recentemente desaparecido, numa praça de touros, numa colhida. Consigo imaginar naquela Andaluzia, primeiro quartel do século XX, o que seria, obviamente, o imaginário das touradas, dos touros de morte e da própria... Eu já fui assistir a uma tourada, confesso. E fui assistir porque eu queria perceber o que era uma tourada. E consegui ver aquilo que apaixona tanta gente pela tourada, e depois, ao mesmo tempo, eu ouvia o choro do touro. E isso arrepiou-me e nunca vou esquecer. E isso é brutal. Porque nós em casa, quando estamos na televisão, não ouvimos esse choro que o animal está a sofrer. Parece um animal poderoso, que aqueles homens que parecem muito frágeis o querem enfrentar, mas aquele animal acaba por ser muito frágil. E eu ter ido assistir a essa tourada, eu precisei de fazer isso para perceber o que é que atraía tantos e porque é que outros repudiavam tanto, e consegui ver os dois lados, e sou contra, claro, porque aquele choro do animal é mais forte do que aquela música, aquele colorido, aquela luta que parece que é desigual, mas não é. Aquele animal não pode fugir dali. E o toureiro, o matador, tem sempre a hipótese de poder saltar as tábuas e sair, e o animal não. Mas esse poema do Garcia Lorca tem toda essa força e essa paixão. Sim, porque é também um hino à amizade profunda, não é? E à tristeza da perda de um amigo que por acaso era toureiro. E se nós o situarmos nesse contexto do início do século XX e todo aquele imaginário andaluz, talvez consigamos compreender um pouco
esse poema e aceitá-lo de uma outra forma. Ou então abstraindo-nos de que esse poema se dirige a um amigo desaparecido enquanto toureiro e aceitar-me também como esse hino à amizade de que falava. Pois, Cláudia... Falaste em Filipa Leal há bocado. Falei em Filipa Leal. Que vocês levaram a Filipa Leal. Sim, a Filipa, até ao México. Filipa foi uma descoberta magnífica há sensivelmente uma década, um pouco mais de uma década, e foi uma paixão imediata pela sua escrita. E sempre que Há aqui poemas magníficos e este título vem à quinta-feira. E sempre que tenho um espetáculo à quinta-feira eu levo a Filipa Leal comigo, era isso que eu queria dizer. Portanto, por favor, sou todo ouvidos. Eu vou pôr os óculos neste porque não consigo ler com as sombras. Havemos de ir a Viena, dizias, e eu perguntava-te, porquê Viena? E tu não respondias. Não poderias responder, porque não estavas ali comigo, naquele lugar que tinha o desconsolo de não ser Viena. E eu com as tuas flores na mão, e o cartão onde tinhas escrito apenas isso, havemos de ir a Viena. E eu a segurá-lo, como se segurasse o bilhete para a viagem e a perguntar-me, porquê Viena? E eu que na verdade não segurava o teu cartão, não segurava nada. E era esse o meu problema, eu insegurava tudo. E imaginava-te sorrir com os meus jogos de palavras tão parvos como a nossa separação. E perguntava-me, porquê Viena? E lembrava-me vagamente dessa expressão, talvez num poema, talvez numa canção, e ia para a internet escrever a tua frase, e depois esquecia-me de entender o que tinha aquilo a ver connosco. Perguntava-me, porquê Viena? E na minha imaginação tu respondias que Viena era o lugar seguinte. Respondias, é isso que importa, que seja o lugar seguinte. E eu que tinha a mania de interpretar tudo, de exagerar tudo, de confundir tudo. E desta vez não poderias ser tu a esclarecer esse terrível mistério. E na minha imaginação tu passavas a mão no meu cabelo e explicavas-me que o que importava não era bem Viena, que o que importava era o verbo, a forma verbal, que era nesse havemos de ir, que tudo existia, agora sem mim. E eu a descobri tudo. Eu que não conhecia Viena, mas que te conhecia. E talvez nunca te tivesse conhecido realmente sem ter ido contigo a Viena. Mas como é que eu fiz isto? Como é que nos separamos antes de termos ido a Viena? E eu a entrar em pânico e a querer ir contigo a Viena ou a qualquer lugar seguinte. Eu que estava no Porto sem ti. Que até não ter ido a Viena era algo que tinha feito sem ti. Eu que em Viena talvez estivesse contigo. E Viena era como se fosse futuro. E então, em vez disso, tu poderias ter dito, havemos de ir ao futuro. E eu cheia de pressa de te dizer, sim, havemos de lá ir. Isto é aquele poema que nos deixa sem respiração. Não previ que tivéssemos de trazer oxigênio ou às vezes barbatanas também para podermos nadar melhor neste mar poético, mas realmente a Filipa Leal é uma das vozes mais notáveis da poesia contemporânea. E é de facto uma pessoa de uma sensibilidade muito rara e escreve. É muito facilmente identificável a poesia da Filipa. Se nós tivéssemos aqui folhas apenas, não é? Tivéssemos este pavimento perfeitamente atapetado, não das folhas do outono, mas de folhas cobertas preenchidas com versos e com poemas.
nós facilmente identificaríamos um poema da Filipa Leal. Felizmente, trazes esta edição da Assíria Alvim. Que é tua? Pois, com certeza. Uma edição de 2016, em que eu saudei com toda a minha vivacidade, porque realmente foi um acontecimento notável. Vamos, talvez, passar os olhos aqui por... Eu já nem sei bem. Nós temos aqui... Olha, estão aqui os poemas da minha vida, que foi aquela coleção do Jornal Público, que há uns bons anos atrás. E estes livros são tão bonitos. São lindos, são lindos, são lindos. O Luís Miguel Queiroz teve, de facto, uma grande responsabilidade na edição dessa, que foi um monumento, aliás, à poesia também. E estou um pouco indeciso, apetece-me ler tudo. Simplesmente nós estamos aqui praticamente há 1 hora. Sim, sem dúvida. E provavelmente teremos de dizer, pois, até à próxima semana. Sílvia Plath, trazia Sílvia Plath. Olha o Rui Belo também nesta edição do País Possível. O Anjo de Lima, não nos podemos esquecer dele. O Herberto, sempre o Herberto, o próprio Rambo. Tanta coisa que vai ficar aqui encostada até. Tu tens uma paixão pela Sílvia Plath, que eu sei. Tenho. O teu Oh Daddy. Oh Daddy. É maravilhoso. Bom, então vamos ficar por aqui hoje, talvez com esta Pátria do António Gancho, um Portugal estranho, sim. Eu sou muito pouco patriota. A minha pátria é de facto a minha língua. Já o Pessoa dizia, a Natália replicou, mas sou muito pouco patriota no sentido da pátria-nação. Um hino belicista, não, mas este poema do António Gancho é curioso e fala-nos aqui desta pátria lusa, difusa, arguta e escuta a hipotenusa das raças, asas, face, rosto e nação, a pátria é a nação quando há pão, pátria nacional, pátria do nosso pai, Portugal, com força de aço serás arguta, lusa pátria, pátria lusa só nossa e até onde se possa abrangerás. A saciedade, a paz do espírito, a paz e só a paz das almas também que já morreram, que Deus tem, a paz entre as oliveiras, a dignidade das maneiras, a paz dos dias, das horas, entre as horas, os dias pelas noites fora, demora atenta e que é em seu tempo achada a paz, país, Portugal, pátria endeusada que é nossa, nacional, a paz pode-se dar a entre as oliveiras num homem ao desmaiar até de múltiplas maneiras, na sede que há no mar, na fé em ti, depois por secular que és, nós juntos a teus pés diremos, pátria, país, meu pai, meu Portugal, diz que é bem não fazer o mal, país meu e de meu pai, seu primeiro pedestal, por Portugal depois, por pátria primeiro, pois, assim e sempre assim, por fim sou dois, país e Portugal, pátria, sois propriamente o sal. Havemos de ir em busca do país, Portugal, do O'Neill, também do Cesarini e de muitos outros. Eles estão por aqui. Eles estão por aqui. Cláudia, Clarice, Lispector no baixo.